Hoje, nesse ARP Lab, o tema é estratégia de poder, né? Como adaptar os negócios de mídia para competir nessa era do caos, da informação rápida. E o nosso convidado é o professor Rafael Miller, ele é diretor executivo do Master Negócios de Mídia, um núcleo de negócios de mídia na escola Easy Business School, também diretor do Alumni do Easy Business, e ele já liderou, né, algumas transformações nas empresas de mídia, no jornal diário Comércio, Indústria e Serviços, foi sócio de consultoria, participou de vários projetos de revisão e reestruturação, de posicionamento de mercado e de gestão comercial em várias empresas, como Gazeta do Povo, Globo, Sistema Globo de Rádio, Record de Minas, a Band Litoral, TV Band, né, Rádio Nova Brasil FM e várias outras. O currículo é extenso e temos o prazer de recebê-lo hoje aqui, né, no AERP Lab para falar um pouco sobre a estratégia. Obrigado, professor. Prazer em recebê-lo. Imagina, mais uma vez, o agradecimento é meu. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar conversando com vocês, especialmente no Paraná, que eu tenho, para quem não sabe, eu morei 14 anos em Curitiba. Eu sou praticamente um curitibano. Meus filhos são, de fato, curitibanos. Então, para mim, é sempre uma satisfação enorme estar no Paraná, seja fisicamente ou virtualmente, como estamos fazendo hoje, né? Então, agradecer aqui ao presidente da ERP, o Kaique Agostini, muito obrigado pela recepção, a Carol Chabe, presidente aí da ERP Jovem, né, que foi aí a portadora desse convite. Muito obrigado. Eu espero que a gente possa ter uma tarde aí prazerosa, rica, com alguns insights e, de fato, que vocês possam, que eu possa ser útil nessa hora que a gente vai ter agora aqui com vocês. Eu convidei o professor Rafael porque tive com ele uma aula de estratégia e me chamou muita atenção algumas coisas que ele trouxe. E por isso trazê-lo hoje aqui no ERP Jovem, né, para também trazer alguns insights aí para todos nós. Obrigada mais uma vez. Então, tá bom, obrigado mais uma vez, eu que agradeço. Agora, no fundo, nós vamos falar um pouquinho de estratégia, e eu fiz eu acabei, junto com a Carol, montando esse título, um tanto quanto provocador, né? E, de fato, ele vem com uma pergunta, mas eu não pretendo aqui ser o porta-voz desta resposta, né? Quem está esperando que surja uma resposta aqui maravilhosa, eu já desencorajo, porque não é isso que vai acontecer. Na realidade, o que eu vou propor aqui a vocês é que a gente faça algumas reflexões, e reflexões talvez, algumas delas, algumas reflexões que a gente não faz no dia a dia, buscando, aí sim, pensar a partir dessas reflexões alternativas ao cenário que a gente vive hoje no ambiente de mídia. Tá bom? Bom, quando a gente fala de caos, que é um termo um tanto quanto forte, me vem à cabeça algo que todos nós temos algum tipo de experiência, que é essa imagem, né? Todos nós, de alguma maneira, já enfrentamos algum tipo de turbulência aérea, né? Numa aeronave, a gente sabe o quão desconfortável é uma turbulência quando a gente está num voo comercial e muitas vezes, para algumas pessoas, até gera um pânico essa situação, de fato é legítimo, né? Porque a gente, de fato, se assusta de uma maneira muito grande. Agora, se a gente pudesse, num momento de turbulência dessa, entrar na cabine de comando, muito possivelmente o que veríamos era isso. Uma situação aqui, piloto, copiloto, extremamente tranquilos, extremamente pacificados, enquanto o restante da aeronave tá um caos. Piloto e copiloto estão aí numa tranquilidade enorme. Por quê? Porque eles sabem que a turbulência faz parte do negócio deles, faz parte do voo. E realmente tem que ter alguma técnica, naturalmente, para poder passar por essas situações de turbulência aérea, mas os pilotos estão super preparados para isso.
E aí eu aproveito aqui para fazer deixar uma pergunta aqui que gera dúvidas, todo mundo tem dúvida com relação a isso, algumas pessoas têm, que é o seguinte: turbulência de fato derruba avião? Turbulência é capaz de derrubar avião? Assim, eu não sou piloto, eu não conheço nada disso, eu sou simplesmente passageiro, mas especialistas dizem que turbulência não derruba avião. E alguns números deixam a gente assim bastante confiantes com essa visão. Que, por exemplo, pensar só nos Estados Unidos, durante um ano, são reportados algo em torno de 65 mil casos de turbulência moderada ou grave. E 5.500 casos de turbulência severa. Então vejam só, se a gente tem esse número enorme de turbulências e se as turbulências causassem realmente queda de aeronave, a gente teria, então, muito mais ocorrências de fatalidades dessa natureza do que a gente tem hoje. Não sei se concordam comigo. Então, de fato, esse número deixa a gente um pouco confiável na visão dos especialistas que dizem que turbulência não derruba avião. Até porque a gente sabe muito bem que a turbulência é algo passageiro. A gente vive um momento de tensão, de pânico enquanto passageiro, né, enquanto tripulante ali, mas daqui a pouco a coisa retoma a normalidade. Bom, vou pegar esse exemplo da turbulência aérea e vou trazer para a economia. Durante aí cerca de 50 anos, mais ou menos, né, de alguma forma a humanidade conviveu com duas fases muito básicas na economia. Então, como é que a economia se comportava? Primeiro, você tinha um momento forte de inflexões para cima, algo como se a gente estivesse falando de mercado em alta, né? E isso durando uma média de 6 a 7 anos, tá bom? Passada essa fase, a gente observava um segundo momento, que era um momento de inflexão para baixo, que durava algo em torno de 10 meses. Tá? Alguns economistas, inclusive, atribuem essas fases até a correção de alguns setores de mercado, que de repente estavam superestimados, e aí ocorre um momento, olha, precisa corrigir isso aqui, não é bem isso, não vale tanto assim, e você tem mercado embaixo, inflexões para baixo, em torno de 10 meses. Passado esse período médio de 10 meses, a gente voltava a ter uma inflexão para cima de 6 a 7 anos. E assim, o mercado ia sendo observado de uma maneira um tanto quanto previsível. É lógico que, para cada um de nós, imaginando de novo, sendo passageiros na economia global, viver esses 10 meses de inflexão para baixo causa frio na espinha, né? Mas para economistas experimentados, especialistas, isso tratava-se da normalidade. Bom, o que acontece hoje é que a gente vive um momento em que essas duas fases, esses dois momentos previsíveis de mercado em alta e mercado em baixo, já não são mais possíveis. A gente já não enxerga mais isso. Hoje, a turbulência é a nova normalidade. É como se a gente tivesse o tempo todo em uma aeronave que vive em turbulência, né? Porque a gente está diante da era do caos. É isso que a gente está chamando de a era do caos. É uma turbulência constante, é uma imprevisibilidade muito forte. Planejamentos de longo prazo, por exemplo, tendem a não ser úteis no momento em que você vai colocar em prática, porque as coisas, as circunstâncias, os contextos mudaram de tal maneira que aquele planejamento talvez não seja mais adequado. Bom, vamos entrar no segmento de mídia e vamos colocar um pouco dessa visão da turbulência e do caos no segmento de mídia. O que acontece no segmento de mídia, especialmente no modelo de negócio das empresas de mídia? O modelo de negócio das empresas de mídia, ele, na velha economia, foi construído tendo a publicidade como a principal fonte de receita, tá certo? Não preciso
me alongar nisso aqui com vocês, né? A gente ainda vive considerando a publicidade como principal fonte de receita. Mas essa era a lógica do setor no mundo todo, na velha economia. O que acontece é o seguinte, bom, quando a gente começa a ver a entrada da internet, né? O aumento da conectividade, que é algo que a gente está vendo aí com muita força ainda, né? Há previsões aí que nos próximos anos a gente deve ter 100% da população mundial conectada de alguma maneira. Então, entrada da internet, aumento da conectividade e obviamente, como consequência, a mudança comportamental da forma de consumir conteúdo, da forma de consumir notícias, da forma de consumir e aproveitar entretenimento, né? A gente começa a ver um esgotamento do modelo que a gente tinha até então vigente como modelo de negócio para as empresas de mídia. Esse esgotamento do modelo é fruto desses 3 fatores, naturalmente, que vai fazendo com que a audiência fique totalmente fragmentada. Então, ou seja, eu antes tinha uma audiência bastante una, né? Então eu tinha quantidade de audiência e eu tinha qualidade de audiência. Então, eu consigo ter a quantidade necessária dentro de uma qualidade que eu espero, né? E ofereço para o mercado isso. Olha, eu tenho um número X de pessoas de tal forma, de tal maneira, né? Com tal perfil, e eu vendo isso. Quando eu tenho internet, conectividade, a mudança no comportamento de consumo, eu começo a ter vários players competindo. Então, a minha audiência se fragmenta. As pessoas podem consumir aquele conteúdo em outros players, de outras formas. E aí é o momento em que eu tenho, então, uma ruptura que os especialistas da nova economia convencionaram chamar de vale da morte. É quando a gente vê os negócios fazendo esse formato de um vale aqui no gráfico, né? Muito bem. O que acontece a partir daí? Se não existe, a companhia não realiza nenhum tipo de mudança no seu modelo de negócio e continua usando a mesma base, o mesmo mindset estratégico, a tendência é uma perda total de valor daquele negócio, né? Então, essa é a tendência. Do contrário, se a companhia resolve propor, fazer uma mudança radical na forma em que cria, na forma em que proporcione, na forma em que captura valor, é possível que essa companhia experimente um novo ciclo de alta no seu modelo de negócio. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo jóia? Então tá bom. Então, eu vou contar algumas histórias para vocês que talvez ajudem a gente vamos dizer, tangibilizar melhor essas questões de modelo de negócio da velha economia para modelo de negócio da nova economia. Tá bom? Vamos lá. A primeira história que eu queria contar para vocês é uma história que se passa no final da década de 1980, né? A Motorola, no final da década de 1980, lançou uma empresa chamada Iridium. E, na verdade, lança essa empresa como uma estratégia importante de algo que a Motorola teve a capacidade de descobrir antes, inclusive, dos seus concorrentes, né? A Motorola começou a fazer uma série de estudos e análises para pensar a viabilidade da telefonia móvel, né, da distribuição da telefonia móvel, de uma maneira global. E aí ela chega com uma conclusão muito interessante. Ela percebe o seguinte: apesar do custo elevado de tecnologia para você oferecer a telefonia móvel nos grandes centros urbanos, esse custo era viável. Essa rentabilidade era possível. Você conseguia fazer um break-even possível. O problema, o grande gargalo, não estava nos centros urbanos. O grande gargalo estava nas regiões afastadas,
nas regiões mais distantes dos centros urbanos. Por quê? Para vocês terem uma ideia, nesse período, para instalar uma antena de telefonia móvel, o custo era algo em torno de $100 mil. Uma antena. Fora isso, você tinha que pagar a operação toda, né? E você precisava, inclusive, que as pessoas comprassem aparelhos e etc. Nos grandes centros, por serem mais populosos, por mais que o custo de instalação era muito elevado, você conseguia um break-even. Nas regiões mais afastadas, não. Não era viável isso. Então, é nesse momento que surge uma ideia que, na primeira hora, pareceu genial por parte dos executivos da Motorola, que era a Iridium. O que era a Iridium? A Iridium era composta de uma solução radical, mas que parecia viável, que era realmente assim, um envio de 77 satélites, o lançamento de 77 satélites na órbita terrestre, cobrindo todo o planeta e prestando serviço de telefonia móvel por um preço único, sem importar o local que você tivesse, tá? O preço era um só. E aí eu já faço um convite aqui para ver se vocês topam esse preço, tá bom? A operação já tinha esse modelo. O modelo era o seguinte: se apenas e somente 1 milhão de pessoas no mundo todo aderissem ao modelo e topassem pagar $3 mil pelo aparelho, via satélite, e $5 por 1 minuto, né, por minuto de ligação. Então vejam só, temos 1 milhão de pessoas que topam pagar $3 mil num aparelho e pagam $5 por 1 minuto de ligação. Se isso acontecesse, o projeto era viável. Todo mundo topa, né? Super atrativa a proposta, né? Super atrativa. Veja só, é lógico que a ideia deu errado. É lógico que a ideia deu errado e isso gerou um prejuízo de $5 bilhões para a Motorola. Mas assim, vejam, a nossa é sempre perigoso quando a gente vai olhar um negócio no passado que deu errado, olhar agora e falar, poxa, é óbvio que ia dar errado, não tem valor nenhum. Concorda, Áureo? A Áureo está olhando ali, não tem valor nenhum. E não é isso que a gente quer fazer aqui. Minha proposta é usar esse caso para a gente ver o porquê que deu errado. Porque, vejam só, lá no board da Motorola não tinha nenhum bobinho, né? Concorda, Éder? Não tem nenhum bobo lá no board da Motorola, só tem gente grande, só tem gente boa, né? Então não é ninguém que vai tomar uma decisão assim aleatória para perder $5 bilhões. Mas o que aconteceu aqui tem a ver com a mentalidade da velha economia e a mentalidade da nova economia. Vamos lá. Enquanto a Iridium estava lançando seus satélites, o custo de instalação das antenas caiu enormemente. A velocidade de rede subiu super, né? A gente sabe disso. E os aparelhos diminuíram de preço e diminuíram de tamanho, né? E aí, quanto tempo levou para a Iridium começar a lançar os seus satélites? 12 anos. Então, eles planejaram, isso que eu contei para vocês, e eles lançaram o primeiro satélite 12 anos depois. Então, 12 anos depois, a lógica, o contexto era completamente diferente. Porém, se eu estou num mundo altamente previsível, num mundo que a gente consegue projetar de uma maneira muito interessante o que vai acontecer daqui a 10 anos, é viável, é possível. O problema aqui não é esse, o problema é que a gente já estava num mundo em constante transformação. E, portanto, não dava para esperar 12 anos para lançar uma estratégia, um projeto. Outras histórias, né? Uma história que a gente já estudou, já viu, todo mundo sabe, que é a história da Kodak. Eu não quero contar a história da Kodak aqui, eu só quero dizer o seguinte, que a Kodak declara falência em 2012
mesmo depois de ter inventado a câmera digital. A câmera digital nasce na Kodak. Mesmo inventando a câmera digital, em 2012 a Kodak declara falência. Muito bem. O que está acontecendo? Vamos lá. É como se a gente cortasse aqui. Velha economia, Kodak declarando falência. No mesmo momento que a Kodak está declarando falência, acontece um negócio na nova economia. O Instagram, que tinha 3 anos, só 3 anos e 13 funcionários, é comprado pelo Facebook por US$ 1 bilhão. O Instagram é um aplicativo originalmente que era voltado para administração das fotos, né? E você ter um repositório de fotos e filtros e etc. Então, está no mesmo segmento, mas um na nova economia, outro na velha economia. É como se o dinheiro que existe ele está migrando para a nova economia. Um outro caso também que eu quero deixar muito claro para vocês é essa questão do mindset. Vamos lá. 2 meses depois do Steve Jobs ter lançado o iPhone da Apple, que foi o marco da 4ª Revolução Industrial, isso em 2007, a Nokia comprou uma empresa chamada Navitec por US$ 8 bilhões. Né? A Navitec era uma empresa de navegação e mapeamento de tráfego. Né? E a Navitec ela tinha praticamente um monopólio do mapeamento de tráfego no mundo. Para vocês terem uma ideia, a Navitec ela tinha mapeado 35 grandes cidades na Europa, espalhadas por 13 países. Né? O que, na época, era algo bastante interessante, bastante importante. Qual foi o movimento da Nokia? A Nokia compra a Navitec porque ela imaginava que se ela tivesse o monopólio deste setor, se ela tivesse a propriedade do mapeamento de tráfego urbano, ela ia ter uma maneira de competir com a Apple, que acabava de lançar o iPhone, estava ali, puxa vida, né? E com o próprio Google, que já despontava como sendo uma companhia que iria dominar aí os dados e as informações do mundo. Muito bem. Então a Nokia fala, pô, para eu competir, eu agora tenho um ativo superpoderoso. Bom, o problema é que a Nokia não imaginava que em Israel, no mesmo período, estava surgindo uma empresa com todo o arcabouço da nova economia, que era o Waze. Qual era a diferença do Waze para a Navitec? O Waze, ele usava o crowdsourcing de informações de localização. Então, ao invés dele usar hardware, que eram as câmeras de tráfego que a Navitec tinha, o Waze usava a ferramenta que tinha acabado de surgir e que estava se disseminando, que era o celular, que estava na mão das pessoas. Então, eu troco algo que hardware, né, para uma maneira de mapear o tráfego muito mais rápida, muito mais interativa, né? E aí, o que acontece com essa história, né? De fato, em 2 anos de operação de Waze e Navitec na Nokia, eles já tinham a mesma quantidade de sensores. E, lógico, enquanto a Navitec tinha esses sensores físicos, a Waze tinha isso na mão dos usuários. E, em 4 anos, pasmem, o Waze era 10 vezes maior, tinha 10 vezes mais capacidade de mapear o tráfego. Né? O que acontece aqui? Em 5 anos, depois de 5 anos da compra feita da Nokia pela Navitec, lembram, US$ 8 bilhões, a Nokia, que já tinha chegado a ter valor de mercado de US$ 140 bilhões, depois de 5 anos, valia 8,2 bilhões. Basicamente, o que investiu para comprar a Navitec. Então, modelo mental de velha economia, modelo mental de nova economia. O que eu estou querendo dizer com isso tudo é que não é mais possível a gente imaginar que vamos utilizar as mesmas ferramentas de gestão, o mesmo arcabouço estratégico e o modelo de previsão de tendências do passado.
Não dá. A gente vive num mundo hoje que vocês já ouviram, sabem muito bem, a gente vive o tempo todo. É um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo, né? Que são expressões que formam aquela expressão de um mundo VUCA, e que, para muitos, não é um mundo VUCA, é um mundo vulcão, de tão transformador que é, de tão desafiador que é. Então, vejam só, o que aconteceu com a fotografia não foi simplesmente uma evolução, não foi simplesmente alguma coisa. Teve uma melhora, uma inovação incremental. Não foi isso. O que aconteceu com a fotografia foi o que aconteceu com o Rock Balboa, por exemplo. Né? É soco por todos os lados. Né? Então, câmeras, filmes, processamento, distribuição, varejo, marketing, embalagem, armazenamento, ou seja, tudo foi transformado. É uma avalanche de transformação e aí ninguém está preparado para isso. De certa maneira, quando a gente reporta para a nossa indústria de mídia, foi o que aconteceu conosco. Né? Não houve uma inovação incremental em alguma área. Né? A gente teve aqui, tudo foi transformado. Distribuição, maneira de produção, canais. Né? Bom, de uma forma geral, tudo foi transformado. Né? Bom, eu quero então falar de nova economia, mas trazendo aqui uma visão bastante curiosa, que é do Thomas Edison. Perdão. O Thomas Edison, a jornada inventiva do Thomas Edison é muito curiosa, porque apesar da inovação mais conhecida dele ter sido a lâmpada elétrica, ele, na verdade, era um criador em constante exercício. Né? Ele fez, ele aprimorou, ele fez o fonógrafo, que depois foi aprimorado por Graham Bell, e aí virou o telefone. Ele fez uma válvula que foi precursora das válvulas de rádio. Ele criou um acumulador de energia que foi o precursor da bateria. Ou seja, ele era um grande inventivo. Muito bem, só que quando a gente fala da lâmpada elétrica, o que eu queria frisar aqui é que é o seguinte: a vela, ela não é uma simples evolução, né? Perdão, a lâmpada elétrica não é uma simples evolução da vela. É completamente diferente, é uma ruptura do modelo existente. Não é uma evolução, é uma ruptura. E aí, para fazer essa ruptura, como é que a gente atua? Né? Como é que a gente vai atuar de maneira estratégica para fazer essa ruptura? Eu acredito que isso está muito no mindset da liderança. Não só eu, como a nossa escola trabalha fortemente uma revisão do mindset dos líderes da indústria. Então, quando a gente olha o modelo mental da velha economia, né, ele é baseado em longos planejamentos, ele é baseado em definição de metas a partir de experiências passadas e os líderes, a liderança é muito lenta na tomada de decisão e na adoção de novas tecnologias. O modelo mental da nova economia é completamente diferente. É completamente diferente, especialmente eu gosto muito dessa imagem, né? Porque na velha economia você vê grandes tubarões comendo os peixinhos. Na nova economia, a imagem são os peixinhos se reunindo e atacando o grande tubarão. É o que está acontecendo hoje. E esta transformação, ela acontece porque a gente vive hoje um momento de um novo poder. Né? Essa explosão da conectividade faz com que a gente viva um ambiente muito mais aberto, muito mais colaborativo, muitas vezes guiado por cidadãos comuns, né? Mobilizando milhões de pessoas, né? Apoiando e criando comunidades, engajamento. E a gente precisa lidar com isso. É o dia a dia de todos vocês. Quer dizer, como é que a gente lida com a nossa audiência, que hoje não é mais passiva, como foi no passado. No passado, a gente tinha uma via de mão única. A gente falava e a audiência ouvia. Hoje, bom, se deixarem a gente falar, já estamos no lucro. Né? Porque, no fundo,
a audiência, as pessoas querem falar, as pessoas têm voz, as pessoas estão empoderadas, né, dessa capacidade de produzir conteúdo, de gerar conhecimento e de falar. Então, como é que a gente lida com isso? E como é que a gente lida com o novo poder? Eu quero dar aqui para vocês, para fechar aqui a minha primeira fala e depois abrir para a gente trocar uma ideia, ouvir um pouco de vocês também. Mas eu queria trazer dois fatores que, para mim, são cruciais para que os veículos de comunicação encarem esse novo momento, encarem o desafio dessa era do caos. A primeira delas é o que eu chamo de competências centrais. De fato, vejam só, cada veículo de vocês possui algumas competências, possui algumas características que são exclusivas do veículo de vocês, da realidade de vocês, da cidade onde vocês estão. Existem coisas que vocês fazem que talvez nenhum outro veículo de mídia, nenhuma outra companhia seja capaz de fazer, né? Talvez até façam, mas talvez não façam tão bem quanto vocês. Existem algumas características muito particulares e que eu convido vocês, na verdade, aqui é uma provocação, a que reflitam sobre isso. Qual é a característica de fato, quais são as competências que eu tenho que ninguém tem, que fazem com que eu seja realmente diferente no nosso mercado, né? Porque quando a gente encontra essas competências centrais únicas, realmente a gente começa a construir, nesta nova economia, um negócio de mídia muito diferente, muito especial. Vou dar dois exemplos aqui para vocês de duas histórias que eu acho que talvez também tangibilizem um pouco isso aqui. A primeira vem lá de Nova York, da New York Public Radio. É uma rádio pública, né, lá em Nova York, que tem como competência central, tem como característica muito própria a proximidade, de fato, com a audiência e a prestação de serviço a essa audiência. Muito forte na prestação de serviço. O que eles sacaram? E como é que eles fizeram, então, um projeto realmente muito interessante, pegando esta competência central deles? Primeiro, tiveram uma ideia que era fazer o seguinte: olha, a gente queria fazer um levantamento comparativo do preço de alguns produtos que são vendidos em Manhattan e nos bairros de Nova York. Então, assim, pegaram lá uma cesta que tinha, sei lá, cerveja, alface, leite, uma série de produtos. E aí bom, eu quero dizer para a minha audiência onde é que estão os produtos mais baratos, né? E aí pensaram nessa ideia. Pô, isso seria super legal se a gente fizesse como serviço e seria super interessante para a nossa audiência. Mas como é que a gente constrói isso? Como é que a gente vai falar com cada varejinho para descobrir isso? E aí é que entra o mindset da nova economia. Não. Eles partem para o conceito de comunidade. E eles chamam a audiência para participar, dando informações de produtos. Olha, essa determinada cesta, essa lista de produtos, eu gostaria que vocês, então, me dissessem quanto custa na sua região, no local onde você está, como é, onde você compra, quanto custa. E aí, 350, veja, gente, isso não é pouca gente, 350 ouvintes falaram: eu topo fazer, eu topo ajudar vocês a construir esse projeto. E aí, qual é o final desse projeto, né? Eles criaram um site com uma interface pública, aberta, que ele está sob o mapa de Manhattan e dos bairros vizinhos, e aí as pessoas vão lá e clicam: eu quero ver leite. E sabe exatamente quanto custa o leite em cada local de varejo de Manhattan e dos bairros vizinhos. Ou seja, eles podem, então, simplesmente decidir e até mudar a precificação dos comércios, né? Porque o cara fala: puxa, a gente está mais caro aqui, é o mais caro da região, precisamos rever isso, vamos fazer uma promoção e etc. Tudo isso motivado
pela capacidade de engajar este novo poder. Na verdade, de dialogar com este novo poder. Se a gente não dialoga, aí realmente a gente está fora do negócio. Então, qualquer estratégia que a gente faça nessa era do caos, é fundamental que a gente entenda que é preciso dialogar e propor alternativas para que a nossa audiência seja protagonista, né? Um segundo caso, muito nessa linha aqui, é um caso do The Guardian, né? O The Guardian, em 2019, em 2009, teve um grande escândalo na imprensa mundial, que foi um escândalo no orçamento do parlamento britânico, que envolvia reembolsos ilegais ou reembolsos exagerados, né? Enfim, portanto, isso começou a vazar, uma série de privilégios dos parlamentares e etc. e tudo mais. Bom, houve uma pressão enorme da sociedade britânica que fez com que o governo liberasse 2 milhões de páginas de relatórios, eu colocasse na internet aberto, 2 milhões de páginas de relatórios do orçamento do parlamento britânico. Imagina, o que eu faço com 2 milhões de páginas de relatório? Nada, é tanta coisa que eu não consigo fazer nada. É aí que o Guardian vai fazer a diferença. O Guardian, então, chama os leitores para analisar esses 2 milhões de páginas, essa quantidade imensa de relatório. E aí, leitores que se dispuseram a apoiar o Guardian nessa apuração leram 20% do material em apenas 3 dias. Isso seria impossível de ser feito. Lógico, talvez com a inteligência artificial fosse possível, mas, de fato, envolvendo a comunidade, 20% dessas 2 milhões de páginas em 3 dias estavam analisadas, naturalmente sob uma base que o Guardian oferecia para as pessoas, e dando ali uma boa amostra do que podia, de fato, ser explorado como matéria. Bom, a questão toda é que a gente vai ter sempre uma briga constante entre necessidade de mudanças e manutenção do status quo. Isso vai acontecer o tempo todo nas companhias. Vocês sabem muito bem disso. É muito cômodo eu ficar onde eu estou. É mais cômodo, é teoricamente mais seguro, né? O problema é que onde eu estou, amanhã não existe. Então, a gente vai sempre viver esse embate. E a gente muda esse embate entendendo que não é um projeto, não é uma coisa isolada que vai nos colocar no jogo. O que vai nos colocar no jogo é uma transformação muito profunda, com interferência direta em todo o sistema de crenças e a filosofia da companhia. Aqui a gente vai falar de cultura. É preciso transformar a cultura das nossas corporações. E aí, aonde começa isso? Nas lideranças, né? De fato, a gente pega aqui, eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, que é o pai da administração, né? Então ele fala: a cultura engole a estratégia no café da manhã, que significa, bom, eu posso ter uma estratégia brilhante, maravilhosa, mas se a minha cultura não está preparada para absorvê-la, ela morre no momento em que eu ofereço isso para os meus colaboradores e eles simplesmente falam: deixa para lá, isso é bobagem, né? Então, é preciso mudar a cultura, é preciso transformar a cultura. Como é que a gente... e de que cultura que eu estou falando? Na verdade, a gente precisa de um sistema de cultura voltado para esse novo tempo, para esse novo momento. Que sistema é esse? Rapidamente, para fechar, esse sistema é composto de uma parte de cultura de resultado, mas que não pode ser 100% da nossa cultura. As empresas que têm fortemente um viés e uma cultura voltada para resultado, muitas vezes são empresas que só estão pensando no curto prazo, não pensam no longo prazo. E, portanto, a estratégia não dá para ser resultado, 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 mas tem que ter resultado, senão a gente não tem viabilidade econômica. Então, tem que ter uma cultura de resultado forte, mas acompanhada de uma cultura de aprendizado. É fundamental que a gente desenvolva nas companhias
especialmente nas empresas de mídia, a capacidade de testar e a capacidade de aprender. Quando a gente fala, olha, testa rápido e erra rápido, não é para errar. Ninguém está propondo errar. O que a gente está propondo é testar para aprender. E o aprendizado envolve erro, é natural. Então, assim, a gente precisa ter uma cultura de resultado, uma cultura de aprendizado, com um forte senso de propósito. Então, eu não vou entrar, a gente poderia falar de propósito aqui durante horas, mas eu acho que tem muito a ver com a descoberta que a gente faz das nossas competências centrais. Isso vai dar bastante insumo para a gente definir o nosso propósito. E, por fim, tendo de fato a audiência no centro, tendo de fato os nossos telespectadores, ouvintes, leitores no centro da tomada de decisão dos nossos negócios. Pessoal, eu até avancei um pouco mais do que eu queria, mas a minha ideia era essa de mostrar isso para vocês, apresentar para vocês, de fato, é um pouco isso. Muito legal, muito obrigada, professor Rafael. Eu acredito que veio, inclusive, para a gente aqui que estava discutindo uma tarde toda planejamento, terminar ouvindo isso, né? E essa questão da cultura do resultado e do aprendizado, a gente, sem determinar estes nomes, esses termos, a gente falou que precisaríamos ter isso na ERP, então algumas coisas mensuráveis que a gente pudesse dar, né, essa razão de resultado. Gui, vou pedir que você leia ali, tem uma participação no chat. Você consegue ler para a gente, por favor? E se alguém tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha. Por favor. Que a gente tem ainda 10 minutos, né? E fiquem à vontade aí para poder fazer suas perguntas. Vamos só ler ali o que foi colocado no chat. O Guilherme está dando uma olhada, vamos lá. Abrimos o chat, então, olha só, uma participação justamente da Rádio Mais. Essa foi encomendada, hein? Não foi não. Não, é o Leandro lá. Vamos lá. Hoje teríamos a questão de que a sobrevivência não é mais pautada na lei do mais forte como era antigamente, e sim dos que se adaptam mais rapidamente e facilmente, professor? Não, mas sem dúvida. Quem é que falou? Quem é que fez a pergunta? O Leandro. Ô, Leandro, estou te vendo aqui. Tudo bem, Leandro? Obrigado pela pergunta. Mas eu concordo 100%, Leandro. De fato, hoje, você ser o mais forte hoje não é necessariamente ter mais capacidade econômica, não é necessariamente ter maior presença. Ser mais forte hoje significa você ter a capacidade, a flexibilidade e a agilidade de se adaptar ao contexto, se adaptar ao mercado. Então, assim, se a gente tiver uma visão antiquada, por exemplo, do nosso público, da nossa audiência, inclusive acreditando que a gente conhece a nossa audiência, a gente anda muito por aí, né? E é comum ouvir de executivos importantes, né? De mídia, a pessoa fala, não, mas eu conheço a minha audiência. Eu convido a todos a nunca afirmar isso com essa convicção, porque a gente precisa conhecer nossa audiência. A nossa audiência está mudando o tempo todo, está mudando agora, né? As pessoas estão tendo novas experiências, experiências tecnológicas, experiências de serviço, experiências de compra em outros segmentos. Isso vai mudando o tempo todo a maneira da nossa audiência de consumir o produto que a gente oferece. E, portanto, a capacidade de compreender a sociedade, entender o mercado e produzir produtos, produzir serviços que realmente prestam um trabalho para aquelas pessoas, oferecem um trabalho para aquelas pessoas, é o que a gente precisa fazer. Né? Então, concordo 100% com você. Hoje não é o mais forte, hoje é o mais ágil, hoje é o mais flexível, que nas indústrias de uma maneira geral e na nossa em particular estão levando vantagem. Não há dúvida. Obrigado, professor. Imagina.
Professor, Oba! Pode falar, só se identifica para a gente poder saber quem. Pô, é o Cezinha. sou César. eu, gente, Cezinha mesmo. Só até ia fazer um adendo bem rapidinho, porque eu achei muito interessante o que vocês falaram, eu também concordo com todo mundo. Eu ia até falar para o pessoal que o pessoal sabe que eu permeio bastante também em outros meios, que eu também sou advogado, e o mercado, até mesmo em outros serviços, prestação de serviço autônomo, também está seguindo essa regra de quem está se adaptando mais rápido, entregando resultado mais rápido, às vezes nem sempre com tanto zelo pela qualidade, mas é como se o que faz o 80% rápido estivesse passando na frente do que faz o 100% lento. Isso, assim, é nítido. Então, eu achei bem bacana que vocês comentaram, e é legal a gente, enquanto rádio, a gente ter bastante noção disso também. Era só um adendo rapidinho que eu queria fazer. Cezinha, e é muito bom, obrigado. Mas, eu aproveito aqui a tua deixa para reforçar um outro ponto. Vejam só, quando você fala em qualidade, né, é um outro aspecto muito interessante para a gente pensar. O que era qualidade até os anos 90, por exemplo, né? Vejam que a Rede Globo tinha até um selo, né? Que era o selo de qualidade, né? Qualidade dos produtos Globo e tal. Vejam que a qualidade mudou. Era impensável. Eu estou vendo o Ivan aqui. Oi, Ivan, tudo bem? Aqui da RPC, tudo bem? Você tá bom? Então, essa coisa, a qualidade mudou. Era impensável você ver hoje, você ver programas jornalísticos utilizando matérias que foram captadas de celular, por exemplo. Hoje, isso é corriqueiro, né? Então, isso no passado, até os anos 90, seria impossível da gente imaginar emissoras de televisão reproduzindo um conteúdo que não estava adequado à qualidade daquele momento, né? Então, assim, não quer dizer, então, puxa, nós vamos atuar nos nossos negócios, colocando a qualidade em segundo plano. Não, nós temos que entender a percepção de qualidade que o nosso público espera. O que é que o nosso público espera? E aí a gente precisa se adaptar a isso. Porque senão a gente está produzindo algo falando especificamente de qualidade, né? Mas num nível de qualidade que a gente considera ótimo, e as pessoas estão consumindo aquele conteúdo em outros canais que, de repente, são mais ágeis, são flexíveis, são mais interessantes, são mais engraçados, são qualquer outro atributo, e que leva as pessoas para lá. Mas eles não têm as mesmas qualidades que... Olha, eu me lembro, vou contar uma história muito rápida aqui, já não tem mais tempo, mas a Carol no início falou que o meu currículo era grande. Não é que o meu currículo era grande, é que eu sou velho, então a coisa você vai fazendo muita coisa. E velho conta história, então eu vou contar uma outra história aqui, que é o seguinte, eu me lembro, eu trabalhei na Globo nos anos 2000, e eu me lembro que era ninguém compreendia e deixava... As pessoas, às vezes, ficavam um tanto quanto, enfim, impressionadas e irritadas com o nível de audiência que o Chaves tinha, né? O Chaves tinha uma audiência absurda, inclusive há poucos anos atrás. Agora parece que vai voltar, inclusive, a produzir uma nova... Estão negociando para produzir uma nova série do Chaves, mas, de fato, por que era irritante? Porque era um produto dos anos 70, né? Com uma qualidade que não era a qualidade da época, né? O primor de qualidade da época, em termos de captação de imagem, em termos de áudio, né? Enfim, e era um enorme sucesso. E aí não adianta brigar com isso. É um pouco disso que a gente está falando. Não adianta brigar com o que as pessoas querem. As pessoas querem e precisam de determinados produtos, determinadas coisas, e a gente precisa entender como é que a gente consegue entrar nisso oferecendo algo que seja realmente exclusivo, algo que a gente possa fazer e que ninguém pode fazer, né? Existem alguns outros inúmeros exemplos de empresas de comunicação que vêm fazendo coisas nessa linha, né? E que, numa outra oportunidade, seria ótimo a gente poder conversar e compartilhar isso com vocês. Professor Rafael, vou abrir aqui uma última pergunta, né? Guilherme, vai lá. O Guilherme está aqui na sala com a gente.
Professor, prazer falar contigo, Guilherme Lopes, da ERP Jovem e Rádio CBN Curitiba e Londrina. Eu tenho duas perguntas, uma fácil e uma difícil. Caramba, A hein? Acho que vai ser mais fácil, é difícil, mas vamos lá. Vamos ver. A fácil seria quais seriam as similaridades e diferenças daquele projeto audacioso da Motorola, melhor, daquele projeto audacioso que levou a Motorola a um prejuízo de 5 bi com o Starlink do Elon Musk. Acho que são propostas muito similares. E aí você me fala que uma deu um prejuízo de 5 bi e vem um bilionário excêntrico e faz algo bem parecido hoje em dia. E acho que a segunda é que já mataram, entre aspas, o rádio inúmeras vezes, né? Com a televisão, com a fita cassete, com o CD, com o MP3 e enfim, cada vez mais... Cada vez que surge uma nova tecnologia, o rádio se vê ameaçado. E acho que dessa vez, assim, muitos estão declarando o rádio como morto mesmo, e a gente está aqui tentando discutir essa reinvenção do nosso meio. Eu queria saber o que o senhor pensa para o nosso meio e se tivesse no nosso lugar, enquanto empresários de veículos rádio ou até televisão, como o senhor faria nessa reinvenção? Então vamos lá. Duas perguntas difíceis, Guilherme. Mas olha só, eu acho o seguinte, eu diria para você, no primeiro caso, de fato, né? De fato, você tem um projeto hoje extremamente audacioso, né? Do Elon Musk, etc. E que, se não for feito de maneira muito minuciosa e rápida, você, de fato, dificilmente você vai conseguir ter o mesmo contexto no futuro, que é o que você está pensando hoje, né? O problema da Motorola com a Iridium é que a Motorola ignorou o crescimento, o avanço exponencial da tecnologia. Quando a Motorola ignora isso, não consegue prever isso no seu mapa de predição de tendências, realmente a coisa fica quase que inútil. É inútil, né? Então, assim, qualquer projeto hoje, e eu traria para a gente aqui, qualquer projeto hoje que a gente pretenda fazer, a gente precisa olhar para isso e precisa ser viável, colocar em prática num modelo de teste, num modelo experimental rapidamente, né? Não dá mais para ficar esperando, não, eu só coloco em prática quando a coisa estiver pronta. Ainda não dá para... Experimenta, coloca para experimentação e aproveita o processo de experimentação para ir pivotando o teu negócio, o teu projeto, com os insights que vêm do teu público. O público está muito disposto a dar, a contribuir, né? Esses dois exemplos aqui do Guardian e da rádio de Nova York são exatamente isso. O público está disposto. Se a gente consegue oferecer para as pessoas a possibilidade de participar do negócio, elas trazem informações, elas se engajam e a gente tem a capacidade de revigorar os nossos negócios. Acho que, de certa maneira, eu aponto também para uma tentativa de resposta da segunda nessa linha, né? Na segunda pergunta que você fez, um pouco nessa linha. Eu faria, você me perguntou, né? Se você tivesse na nossa posição aqui, eu já estive em alguns momentos nessa posição. E eu diria para você que o que é preciso fazer, antes de mais nada, hoje em dia, eu não olharia para a audiência primeiro, eu não olharia para a concorrência, não importa, num primeiro momento. O que eu olharia no primeiro momento era para dentro. E eu queria ver, a gente estava conversando aqui no início, vocês estavam falando muito sobre sucessão, né? Um pouco de que maneira, né, substituir ali a primeira ou a segunda geração, que tanto de legado deixou e qual a responsabilidade é disso. Eu olharia para dentro e veria o seguinte: quais são as características, quais são as competências que existem no meu negócio. Independente de eu querer ou não, isso já existe, está dado.
né? São coisas que só eu posso fazer aqui. E quais são essas características? Cada negócio tem, sem dúvida, cada negócio tem uma característica. Quando você descobre essa característica, aí sim, aí investe tudo para poder pegar esse atributo e colocar em evidência o máximo possível para o seu público. Aí vale a pena. Vamos entender a minha audiência. Agora vamos entender a minha audiência, porque agora eu sei o que eu sou ou o que eu quero ser, né? É fundamental esse olhar primeiro para depois começar aí sim a definir a estratégia que a gente vai adotar, enfim, para tocar os negócios de mídia. Eu diria que isso é fundamental. Obrigado. Obrigada, professora. Nosso horário está terminando. Se ficou alguma dúvida, alguém quiser entrar em contato, tem LinkedIn. Eu só tenho um ponto aqui que eu queria só compartilhar com vocês e deixar aqui para vocês, que rapidamente, aí eu repasso, Carol, para você fazer o fechamento, mas eu queria só divulgar para vocês um programa que nós temos aqui na nossa escola, que é o Estratégias Digitais para Empresas de Mídia. Esse é um programa que o Master Negócios de Mídia, que é um núcleo de pesquisa do Easy Business School, realiza já há 27 anos. Naturalmente que há 27 anos atrás ele não se chamava Estratégias Digitais, né? Porque não daria. Mas, assim, conforme o segmento foi mudando, o programa foi mudando, né? Então, eu convido vocês aqui tem um QR Code que vocês podem até solicitar uma reunião informativa conosco para conhecer melhor o programa. E qualquer coisa, vocês podem perguntar também para a Carol, que a Carol fez esse programa, conhece bem e ela pode dar boas informações. Mas eu só queria ter a oportunidade de passar para vocês e se vocês quiserem conhecer mais, nos procurem, a gente está à disposição aqui para falar sobre esse programa. O Ivan Miranda ali só colocando parabéns, excelente tema e abordagem. Obrigada, Obrigado, Ivan. Muito obrigado. Bom ter você com a gente aqui, um prazer. E mais uma vez, obrigado, professor Rafael, pela presença, né, trazendo um pouco dessa visão de estratégia num momento como esse do caos em que vivemos. Mais uma vez, obrigada. E se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, tem um LinkedIn, algum canal de comunicação? Tem, lógico que tem. Eu, na verdade, eu deveria ter posto aqui, né? Você vê que eu me preocupei em preparar a coisa para vocês e não... coloco no chat, né? Bom, tá vendo? É sempre bom ter uma... Olha, eu vou colocar aqui o meu e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail aqui e aí, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato. Presidente Kaique colocando, né? Parabéns, Rafael. É sempre um prazer te ouvir. Abraços. Prazer é meu. Prazer é meu, Kaique. Precisamos fumar aquele charuto que não fumamos, hein? Precisamos. Tá na agenda, tá na agenda. Tá na agenda, então tá bom, maravilha. A gente não sabe, nunca fumou charuto. Obrigada. Gente, foi um prazer. Obrigada. Foi um prazer, muito obrigado rever vocês. Obrigado, um grande abraço. Contem comigo no que puder ser útil.